Quero saudar os amados irmãos na paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar o estudo, dando continuidade ao estudo anterior, onde eu passei que a gente iríamos estudar sobre as festas solenes, solenidade do Senhor. E eu quero dizer para os amados que de muito agrado a presença de todos que têm acompanhado o trabalho. Me surpreendeu, me deixou muito feliz, pois atingimos mais de 40 inscritos, mais de 560 visualizações, isso no conteúdo todo do canal. Eu quero agradecer a minha igreja, pois aqui estou representando ela, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Semente da Fé de Hortolândia, onde estou embaixo de bênção do pastor José Severino e todos aqueles que estão sobre a direção, desde o presbítero Adriano Roberto e o presbítero Sidmar Duras, e toda a igreja que tem nos apoiado sobre esse projeto e esse trabalho. Vamos iniciar primeiro com uma oração, depois trabalharemos no esboço, que é muito importante, e enfim traremos referência bíblica. Amém? Falaremos do estudo e com referência bíblica para os irmãos entender. Oremos. Soberano e eterno Deus, Deus amado e Deus santo, venho pedir nessa tarde, Senhor, que Tu, ó Pai querido, venha revestir da Tua graça, do Teu amor, Senhor. Venha nos cobrir, Papai querido e santo, do entendimento, Senhor. Abrindo os ouvidos, Pai querido e santo. Em nome de Jesus, eu lhe clamo e lhe peço que toda, Senhor, através da minha simplicidade, da maneira, Senhor, que há de conduzir, Senhor, esse estudo, que todos possam entender, Senhor, possa crescer em fé, Senhor, a cada dia mais, e possa estar, Senhor, se alimentando da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, a gente vai começar falando da solenidade, mas deixa eu passar algo para os irmãos aqui que é muito interessante. A solenidade e as festas que Deus determinou para o povo de Israel, houve um cumprimento. E esse cumprimento, ele já foi através de Cristo. Só que ainda há de se cumprir, porque são 7 festas. As primeiras 4 festas, ou solenidade, melhor dizendo, o que ocorre? Ela foi cumprida através de Jesus e ainda falta que se cumprir. São as 4 primeiras já foram cumpridas e eu vou explanar para vocês, e vou também deixar sobre as 3 últimas que ainda há por vir. E por que eu estou passando isso? Porque ela se cumpriu daquilo que já ocorreu na saída do Egito. Na saída do Egito, quando o povo de Israel ele saiu do Egito, o Senhor determinou estas festas solenes. E eu vou trazer as explicações. Mas primeiro, dentro desse esboço, que eu quero falar primeiro do cumprimento através de Jesus, nós podemos ver primeiramente a Páscoa. Ela se cumpriu em Jesus, que quando em João 1, capítulo 1, versículo... capítulo 9, se eu não me engano, ou 29, diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como Cordeiro, Jesus era o Cordeiro Pascual. Ele veio para tirar o pecado do mundo. E diz que ele foi, lá já era uma profecia que se cumpria em Isaías 53:7, que dizia que ele foi como um cordeiro mudo aos seus tosqueadores. Eu vou trazer mais ou menos resumido para os irmãos entenderem. Então ele foi como um cordeiro mudo e realmente ele cumpriu o período pascual, aquilo que estava determinado para o cumprimento daquilo que já tinha acontecido com o povo saindo do Egito. Ele foi como cordeiro, ele foi molado, ele foi morto, e ele entrou mudo e calado, assim como era o preparo do cordeiro para a festa solene pascual. E ele veio cumprir mais, amado. Em João 5, ele veio cumprir sobre
o pão asmos, ou asmo, se assim você achar melhor. Por quê? Porque ele veio como pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Ele disse que ele era o pão. E você vai entender depois quando a gente tratar sobre as festas solenes de Israel. Porque essas 4 primeiras festas, ou solenidade, que Jesus cumpriu, era tudo uma questão de uma hierarquia celestial que tinha que ocorrer. Um cerimonial, melhor dizendo. Uma hierarquia, cerimonial, perdão. Então, quando a gente vai lá em Marcos 14 e 22, quando ele está preparando a ceia, que diz que enquanto Jesus ceava, tomou o pão e partiu e serviu aos discípulos. Isso só comprovava que ele era o pão asmo, quer dizer, ele já estava cumprindo a segunda cerimônia. E quando nós vamos na questão da primícia, que ele também iria cumprir todo o ritual, é um rito cerimonial que ocorreu com o povo saindo do Egito, que eram as festas solenes, a solenidade, que diz que Jesus, ele era a ressurreição, é o ressurreto, ele ressuscitou entre os mortos. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que nos diz que, mas de fato Jesus ressuscitou entre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Então, mais uma vez, Jesus estava em cumprimento de todo o ritual cerimonial. E aí vem o quarto ato da festa solene que Jesus cumpriu, que é o Pentecoste. E isso é muito interessante, porque o Pentecoste, ele ocorreu no livro de Atos, capítulo 2, e que lá 2,14 diz assim, melhor dizendo: então se levantou Pedro com os 11 em grande voz e falou aos varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém: atentais às minhas palavras. Ele estava inaugurando a igreja. O Pentecoste ocorreu depois de 50 dias, que eu vou fazer no outro estudo, ele significa 50 dias, de 50 dias da morte de Cristo. Por isso que Jesus dizia ficar em Jerusalém para ser revestido, porque ali seria o início da igreja primitiva, e também se cumpriu. Agora vai vir as 3 últimas festas solenes que vai se cumprir daquilo que ocorreu no povo do Egito. Quando a gente vai falar da próxima festa que ocorreu, é a festa das trombetas. E ele tem um simbolismo do arrebatamento, que ainda vai ocorrer, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que diz assim: no momento, ao abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão e serão transformados. Isso ainda vai ocorrer. Isso ainda não se cumpriu. Ele faz parte do rito cerimonial para cumprir-se toda as escrituras, tudo aquilo que Jesus tem que ainda fazer para o seu povo, através dos anjos que tocarão a última trombeta. E a expiação, amado, que será a sexta festa solene, e que Jesus ainda vai de cumprir para o seu povo, está na expiação, que é a grande tribulação de 7 anos da convocação de Israel. É onde que nós vemos os 144 mil que serão
eles estarão no meio dessa tribulação. Eles são pré-tribulacionistas. Passarão. Eu creio que nós somos pós. E nós todos vamos passar pela tribulação. E eles vão vivenciar a tribulação. Nós passaremos pela tribulação. Então é tudo uma questão de entendimento. Há o pré e o pró-tribulacionista. Eles estarão no meio da tribulação. Nós não estaremos mais aqui. Nós seremos arrebatados. Nós passaremos, a tribulação passará e nós não estaremos aqui. Nós vivenciamos a tribulação de uma maneira que seria só início das dores. Há muita coisa para vir. E isso está em Apocalipse 7:4 e também Apocalipse 7:14, que diz assim: então ouvi os números que ficaram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. E lá no 7:14 diz assim: e respondeu o Senhor, esses são os que vieram da tribulação. Vocês estão entendendo, amado? Vamos viver o início das dores. A grande tribulação vai viver esses 144 mil. Pelo menos no meu entendimento daquilo que eu tenho de conceito, de entendimento da palavra de Deus. Mas quando vamos para a última, que é a última festa do tabernáculo, que é a morada, que assim ocorreu também com o povo de Israel, nós encontramos em 1 Pedro, versículo 11, que diz que pois desta maneira serão suprido ampliamente a entrada do reino vindouro, ou reino eterno do Senhor Jesus Cristo. O reino vindouro será a última cerimônia, a morada no céu. Esse é o reino vindouro. Esse é o reino que nós estaremos com o Senhor. E aí selará, acabará toda a cerimonial. Então esses três ainda não ocorreu. Amém? E isso é uma parte do esboço. Mas também eu quero trazer para os irmãos que tudo isso é cumprimento daquilo que já ocorreu. Porque o estudo vai falar das festas solenes. E eu deixei bem preparado aqui, amados. Eu tenho um caderno que eu fico buscando referência, trabalho nesse estudo para levar o conhecimento aos irmãos. Porque as festas solenes, elas são as festas compostas em 7, assim como eu lhe disse, que é a Páscoa, a festa dos pão asmos, as primícias, o Pentecoste, as 5 trombetas, a expiação e o tabernáculo. Isso ocorreu quando o povo de Israel, o Senhor passa para Moisés, quando vai ferir a última praga sobre a morte, o anjo de morte que vai passar sobre os primogênitos do Egito. Ele inaugura, vamos dizer assim, que ele celebra, melhor dizendo, ele celebra a passagem. Páscoa significa passagem. É uma celebração de libertação dos hebreus. Para quem não sabe, hebreu significa que é um povo do outro lado do rio. E inicia-se então a festa da saída do Egito. A Páscoa ela ocorria na primavera, irmãos. No período no primeiro domínio, no primeiro domínio do ano, e eles tinham de oferecer um cordeiro, um novilho de apenas 1 ano de vida. Isso era a Páscoa. A festa de pão asmo era uma festa de gratidão. Os pães eram feitos de farinha, água e cereais. Não poderia haver fermento, não poderia fermentar. Também ocorria na primavera. Era 7 dias de festa dos pão asmos, após a festa da Páscoa. Pão sem fermento, não poderia haver fermento. Era preparado e esse era a festa. Então passavam-se 7 dias da festa da Páscoa, e eu vou dizer algo para vocês, durava-se 1 ano.
Era um período anual, as festas. Não necessariamente decorrente, mas de período a período. Até porque mesmo a maneira que os judeus eles contam o ano não é como nós. É totalmente diferente. Eles começavam em abril, em março para abril. Não começa como nós começamos os ocidentais. A terceira é a primícia. A festa da primícia era os frutos, festa de celebração ao dia de sábado. Também na primavera, e durava até a Páscoa. Era uma festa de agradar a Deus pelo sustento. Ele antecipava. As primícias eram um preparo junto com a Páscoa. Então antecipava as festas, ela ocorria no sábado, porque todos sabem que a festa da Páscoa ocorreu no domingo. Então ele era um preparo. Então a festa das primícias ele ocorria no início de sexta-feira, no entardecer, para o sábado, no anoitecer. Depois vinha a festa de Pentecostes, e isso é muito interessante, que eu quero passar para os irmãos. Quando eu estava passando no primeiro estudo sobre aquilo que Deus colocou no meu coração, de falar sobre a assembleia, a congregação, as igrejas, muitos se rotula como pentecostais. E realmente, o pentecostais ele se cumpriu lá em Atos 2, assim como eu leio, como foi o início, Atos 1 e 2, quando a descida do Espírito Santo, todos sabem. Mas eu quero tratar algo interessante, que quando eu estava falando das igrejas, se rotular pentecostais, muitos não sabem que isso é uma celebração. Muitos não sabem que o significado da palavra Pentecoste é 50 dias. E a celebração de 50 dias era feita nas semanas. Era semanas até chegar aos 50 dias. Era 7 semanas. Que iniciava depois da Páscoa, essas 7 semanas, ainda na primavera, e era uma festa de tributo, ou de pagamento pela libertação. Eu sou pentecostal, né, irmão? Todos nós somos pentecostais, aqueles que se titula como pentecostal, da liberdade do Espírito Santo. Mas saiba o porquê. A sua igreja é pentecostal, mas de que origem? Onde surgiu o Pentecoste? O que é Pentecoste? Então, esse tratado de que Jesus cumpriu, melhor dizendo, o Pentecoste, no livro de Atos, ocorreu dos 50 dias a 7 semanas após a morte de Cristo. A Páscoa, né? Então, eu estou passando isso porque para os irmãos entenderem que você é pentecostais, né? Não é somente pela descida do Espírito Santo, é porque você faz parte de um cumprimento. Por isso que eu iniciei todo esse estudo, essas questões referente ao cumprimento através de Cristo. Porque poucos sabem disso, ou muitos não sabem disso, melhor dizendo. Eu creio que muitos, porque muitos não participam de estudo bíblico. As pessoas pregam, louvam, adoram, mas não buscam o conhecimento, amados. Mas eu não estou aqui para criar nenhuma polêmica e nem através dessas palavras eu não quero também afrontamento com os irmãos. Leve o seu entendimento. É aquilo que eu disse no primeiro vídeo. Eu sei que tem muitos que têm mais conhecimento, mas eu estou levando apenas a simplicidade, com as palavras simples, aquilo que você possa compreender e entender que as escrituras elas se cumprem em um seu todo. E aí você vai colocando o conhecimento através da palavra. Não é opinião, é a palavra que diz que era dessa maneira. Amém? E quando vamos na expiação, celebrava a purificação. Era 10 dias de sacrifício, um cordeiro, e expiava os sangues do animal.
purificando sobre os pecados dos transgressores. Então, após perdão, eu pulei um aqui, desculpa. Vamos lá, vamos recapitular. Eu estava em Pentecoste e eu acabei passando sobre as trombetas. Depois eu explico sobre a expiação. Me passo sobre a expiação. Primeiro tem o quinto, eu já pulei para vocês. Perdão, isso. Eu espero que vocês sejam compreensivos. Tem a festa das trombetas, que celebrava o dia do descanso. Era a festa que iniciava a chegada do outono. Iniciava o ano novo para os judeus. Soava-se as trombetas, preparando o povo para o dia da expiação. A trombeta se tocava através dos levitas, e essa trombeta, ela celebrava o descanso. Terminava a festa de Pentecoste, iniciava o descanso. A festa iniciava no outono, levava um tempo para esse descanso, entre a primavera e o outono. E isso ocorria para que anunciava que viria o tempo, a festa da expiação. Então, é uma celebração de descanso. E aí sim, agora nós vamos à expiação. Quero que os irmãos me perdoem mesmo. Que celebrava, assim como eu já disse, já li, mas eu vou repetir. Celebrava a purificação de 10 dias após a chegada do outono. Era um dia só. Um único sacrifício de um cordeiro, expiava o sangue do animal e purificava o pecado dos transgressores. Assim como eu passei que a expiação, todos teriam que ser participantes, o povo judeu, hebreus, que era mais os hebreus que chamavam, né? Depois mudou para os judeus. Mas enfim, ele tinha de oferecer o sacrifício de um animal para ele redimir do pecado. Por isso que Jesus também foi ofertado como cordeiro. E nós vamos para a 7ª festa solene, que era o tabernáculo, que celebrava o júbilo. Júbilo significa alegria. A última festa celebrada pelos hebreus. O juízo do perdão estava garantido, retornando às casas, melhor dizendo. Era as festas das colheitas, das uvas e azeitona. Uma semana de festa pela peregrinação do deserto. Eles passaram por esse período de 40 anos no deserto. Então, essa última festa do tabernáculo, eles festejavam a alegria de saber que eles estavam livres, que eles estavam retornando para suas casas, que agora eles estavam perdoados, porque através desse ritual cerimonial, eles estavam cumprindo tudo aquilo que o Senhor determinou a eles a fazerem. Amém? E eu vou trazer para vocês algumas referências bíblicas, para não ficar muito vago, achando que apenas entendimento meu, o achismo. Não, a gente tem que ter referência, amado. Nós vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 14, que cada um vai tratar sobre as festas, um a um, desde a Páscoa e até o tabernáculo. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 14 diz: Esse dia vos será o memorial e a celebrais como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações e celebrar para o estatuto perpétuo. Você entende agora quando eu disse que Jesus também ia cumprir essas festas solenes? E desde a Páscoa? Porque quando nós estamos lendo em Êxodo, ele é um memorial de celebração para o Senhor. Não é uma festa judaica apenas, ou hebreia. Ele era dedicado ao Senhor. O Senhor que pediu essa festa. Foi Ele que determinou essa festa. É Ele que
passou para o povo, através de Moisés, que eles deveriam celebrar a saída do povo do Egito, mas celebrar ele, ofertando, adorando, se alegrando, exaltando o nome dele. Essa é a explicação. Mas também eu quero trazer a referência bíblica em Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27. Quando vossos filhos perguntarem que rito foi esse, ou que culto foi esse, isso está no Êxodo capítulo 12, versículo 26, e no 27 vai responder o Senhor. E respondereis, diz o Senhor para Moisés, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Lembra que eu estava falando agora que era ao Senhor? Que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. É interessante que nós estamos vivendo um período maciço de pandemia desse vírus, e eu nem queria falar disso, mas é interessante porque eu sei que muitas pessoas estão lutando por empregos, não querem sair de casa, melhor dizendo, e tá essa polêmica toda porque uns querem ficar em casa e são taxados como pessoas que não desejam trabalhar, ou que são vagabundos, desculpa a expressão. Mas deixa eu expor para vocês aqui, amado. A ordenança do Senhor, quando o anjo da morte feriu os filhos de Faraó, os filhos primogênitos do Egito, ele pediu para que passasse o sangue do cordeiro sobre um umbral. Acho que todos sabem disso. Mas ele pediu para todos ficarem dentro de casa, porque se o anjo não encontrasse o sangue e as pessoas não estivessem dentro de casa à meia-noite, ele mataria até o israelita. Não acredita nisso não, irmão. Acredita que você tem que sair não, que se você vela pela sua vida, saiba que o Senhor, é lógico que a gente tem que ter um equilíbrio, mas saiba que o Senhor está cumprindo as escrituras, irmão. Você tem que glorificar a Deus que isso está ocorrendo, amado. Eu sei que parece meio loucura, né? Parece meio assim, uma expressão meio iníqua da minha parte, mas não é não, amado. Entenda que realmente isso é cumprimento, sabe? Assim como se cumpriu com o povo egípcio, entendeu? Como ocorreu com os primogênitos. O Senhor, ele está tratando do povo, amado. E não é para cristão não, que eu estou ouvindo aí muito. É para os cristãos, porque Deus está colocando as igrejas em ordem. Não, mano, isso daí é para converter a muitos. Porém, já está dando resultado. Muitos que não falavam de Deus agora estão se curvando a Ele. Estão reconhecendo que realmente isso daí é sinal. Então isso já ocorreu, mas aí cabe a você. Eu estou apenas dando a minha opinião. Eu estou falando apenas dessa questão dessa pandemia. Agora, sobre a questão da referência bíblica do período pascual, eu estou te passando através do Êxodo capítulo 12, quando realmente o povo teve que ficar na sua casa e era a ordenança do Senhor, e até mesmo era por causa que era um das práticas da cerimônia preparada com o Senhor, sendo preparada para o povo. Ele já estava preparando o período pascual. Amém, irmão? Agora, como a gente vai falar da referência bíblica sobre os pães ázimos, ok? Está lá em Êxodo capítulo 34, versículo 18, que diz: guardarás as festas dos pães ázimos, 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. O mês Abibe, irmãos, é o mesmo mês de Nissan, que a palavra de Nissan e Abibe significa a colheita do trigo, que está entre março e abril. Amém? Então, esse pão ázimo era dessa maneira que eles deveriam celebrar, a celebração do que eu passei, e está a referência aqui que eles iriam comer, e iriam se alimentar 7 dias desses pães.
porque era uma ordenança do Senhor, mas dentro do conceito de ritual cerimonial. Quando vamos para a questão agora das primícias, nós lemos em Provérbio 3:9, que diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua tenda. Eles preparavam essa festa solene para o Senhor, trazendo todos os alimentos, ofertando os alimentos que tinha na sua casa. Então era dedicado ao Senhor. Eles ofereciam dentro desse conceito de primícia, ofertava, era uma oferta ao Senhor. E quando vamos sobre agora é o Pentecoste, né? Eu só dei uma olhadinha aqui para trazer referência bíblica. Deuteronômio capítulo 16, versículo 14 e 15. É muito interessante que eu vou passar sobre o Pentecoste, porque é um júbilo, é uma alegria muito grande. Era uma festa muito alegre, muito, mas muito mesmo. A Bíblia diz que diz assim lá no Deuteronômio capítulo 16, versículo 14 e 15. Alegrai-se nas tuas festas, tu e teus filhos, teus servos, os levitas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que estão dentro das suas cidades. 7 dias celebrarão as festas do Senhor teu Deus. Mais uma festa que era dedicada ao Senhor. No lugar que o